você vai adorar acompanhar as dicas para fazer um cestinho como esse. Aqui a gente passa pelo ponto baixo centrado, pelo círculo mágico perfeito, como fazer o ponto baixo na lateral, subida retinha e o acabamento aqui na borda. Vamos lá? Eu sou a Letícia Bittencourt, do canal da Lê Crochê e Macramê. Eu venho fazendo bolsas há muitos anos e eu gostaria de dividir com vocês um pouco da experiência que eu tive nesse período. Vamos lá? Para tecermos esse cestinho, você vai precisar de fio de malha da sua preferência, agulha, agulha de tapeceiro e tesoura. Vamos lá? Vamos iniciar o círculo mágico. Pegamos a ponta do fio, colocamos sobre os dedos, passamos o fio aqui por trás dos dedos e formamos um X aqui na frente. Agora, a gente pega a agulha, faz assim e segura ele aqui atrás com este dedinho. Agora, você passa a sua agulha com esse fio por dentro do círculo que você formou. Chega aqui atrás, você puxa o fio e segura aqui as duas alcinhas que você fez no círculo, ó. Segura aqui no pezinho do ponto, tá certo? Então, com esses dois fios na agulha, você retira e passa a agulha no sentido contrário, desta forma. E agora, você puxa o fio aqui por trás, e aí você formou o primeiro pontinho. Agora, dá um pouco de altura aqui na agulha, passa por dentro do fio e puxa ele lá atrás. Agora, você faz o segundo ponto. Não faça esse ponto muito apertado, porque ele precisa preencher o seu círculo. Então, o segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto. E agora, você vai fazer o sexto ponto. E agora, você puxa um pouco o fio para você chegar aqui no primeiro ponto para fazer a cabecinha deste ponto. Então, você tira a agulha aqui dessa laçada, deixa ela um pouquinho maior, os dois dedinhos, passa a agulha aqui, olha, por cima do primeiro ponto. Aqui eu tenho o primeiro pezinho do ponto, e aqui é a cabecinha do segundo ponto. Então, você passa a agulha aqui, ó, de trás pra frente, puxa o fio, e ele vai entrar aqui atrás, vai fazer essa argolinha aqui atrás. Aí, você ajeita e olha só como tá se formando. Fecha só mais um pouquinho aqui, como está se formando o círculo. É importante você não fechar muito esse círculo de início, senão fica difícil colocar os pontos da segunda carreira. Então, para iniciar, vamos aumentar aqui um pouquinho. Para iniciar a sua próxima carreira, ó, passa aqui por dentro e puxa, puxa com a ponta da agulha o fio. Para iniciar a segunda carreira, nós vamos fazer pontos baixos centrados. Isso quer dizer que você vai pegar aqui no meio do Vzinho. Então, você vai enfiar a agulha aqui no meio do Vzinho, vai sair aqui atrás, também no meio do Vzinho, puxa o fio, que é o fio do rolo, ó. Cuidado para não puxar este fio, que é o fio do círculo mágico que tá cortado. Você vai puxar o fio que vem do rolo e vai passar por dentro desse ponto. Aí, a alcinha se formou e a gente puxa essa alcinha aqui atrás e fecha o ponto. Agora, você vai fazer outro ponto neste mesmo ponto,
são 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, você dá altura e fecha. Esse aqui é o terceiro ponto, você vai usar o segundo ponto de base, olha. Ele fica aqui, ó, na quina, entre a saída dos 2 fios. Abaixo eu tenho 2 fios aqui, olha. Você vê que ele tem um lado e o outro. Então, aqui no meio, você vai passar a agulha. E aqui atrás, também tem 2 fios. Ó, este e este. E você vai sair pelo meio dos 2 fios. Então, entra aqui e sai aqui atrás. Entre os 2 fios. Ó, aqui, ó. Viu? Aí, você puxa para frente, dá a altura e fecha a laçada. Mais um ponto nesse ponto de base. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim a gente vai, olha, aqui um Vzinho, aqui é a cabecinha do ponto, a gente vai passar aqui no meio. E ele vai sair lá atrás, entre os 2 fios aqui de trás, olha só, viu? E a gente vai fazer o primeiro ponto. E o segundo ponto. Eu vou continuar mais 2 pontos em cada ponto de base e já volto. A gente passa pelo meio do ponto, sai lá atrás e puxa e fecha o ponto. Agora, este aqui, pelo meio do ponto, sai lá atrás, puxa e fecha. Mais um ponto aqui, puxa e fecha. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O último ponto, então, você vai deixar uma altura de uns 2 dedinhos, puxa aqui e fecha. E temos a segunda carreira finalizada. Para fechar aqui esse buraquinho que ficou, a gente puxa o fio do círculo mágico, olha, e ele fica bem fechadinho. Agora, nós vamos passar para a terceira carreira. Agora, a gente vai fazer um ponto duplo e um ponto simples em cada ponto de base. Então, a gente encontra aqui o meio do ponto, passa a agulha aqui por dentro, ops, ó, passa aqui a agulha aqui por dentro, pra sair aqui atrás, assim. Então, você, cuidado pra não puxar o fio do círculo mágico. Esse fio não é pra puxar, tem que puxar o fio do rolo. A gente passa na agulha, traz pra frente, dá a altura e pega a alcinha que tá aqui atrás. E aí, você fecha o ponto. Então, vamos começar com um duplo. No mesmo ponto, a gente vai, faz um ponto, fecha, assim. Agora, um simples, então, é apenas um ponto neste aqui. Dá a altura e fecha. Agora, nós temos mais um duplo aqui na frente. Encontra o Vzinho, passa aqui pelo meio, dá a altura e fecha. Aqui é um duplo. Então, vamos pro segundo duplo. Dá a altura e fecha. Ponto simples agora. Dá a altura e fecha.
E aqui nós temos um simples neste último ponto. Então, vamos checar se foi tudo certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, né? Que nós tínhamos 6 pontos no início e agora nós fizemos 3 pontos, um duplo e um simples, um duplo e um simples. E a cabecinha do ponto, que é esse Vzinho aqui, ó, é que a gente conta cada ponto com base nessas cabecinhas aqui. Agora, a gente fecha esse ponto. Olha só, que lindinho que ficou. Agora que eu já tenho a base do cesto pronto, eu vou iniciar a fundação deste cesto. E como é isso? Eu vou fazer pontos baixos em todos os pontos aqui para que vocês possam subir as paredes do porta-joia. Então, como eu faço? Eu puxo este fio, salsinha que ficou aqui, e inicio os pontos baixíssimos aqui na peça. Então, eu passo por dentro das duas alcinhas da borda, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. Pego os dois fios aqui da borda, puxo e faço ponto baixíssimo. E eu faço desse lado, que como é um porta-joias, esse cestinho precisa ter uma aparência bonita na parte de dentro, que é onde você olha para colocar seus anéis, seus cordões, pulseiras. Então, a opção é deixar ele para fora. Quando você está fazendo uma bolsa, por exemplo, você deixa esta parte interna. Como a bolsa é grande e se fecha, essa parte não fica à vista. E aí, quando você pega e segura a bolsa, é essa parte que fica visível. Continuando aqui, fazendo os pontos baixíssimos. É importante que você vá fazendo sem apertar os pontos. E você puxa para que ele fique folgado para chegar no próximo ponto. Senão, você vai acabar emborcando a sua peça e o cestinho não vai ficar mais reto sobre a mesa. Nós temos 28 pontos toda essa volta. Então, nós precisamos continuar com estes 28 pontos para que a parede fique bem retinha. Então, muito cuidado na finalização, que é nesse momento que algumas pessoas se equivocam. Então, nós temos aqui, ó, antes de chegar no último ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e aqui é o 18. O 18, então, vai cortar o fio para fazer um acabamento. Então, agora eu cortei o fio, puxo o fio, fico com uma pontinha só, e eu vou simular esse pontinho aqui. Você vê que o ponto entra por aqui e sai por aqui. Então, aqui nesse lugar, a gente vai fazer com que o fio entre por aqui e saia por aqui. Então, eu coloco a agulha assim, por baixo desses dois pontos e puxo o fio. Agora, você percebe que quando ele vem, depois de passar aí, os dois fios entram no mesmo lugar. Então, aqui, eles vão entrar neste mesmo lugar aqui. Então, eu busco aqui, vou botar lá pra trás este fio. Então, eu passo pelos dois da lateral, passo por este aqui,
ó, que é aonde entrou o outro, e puxo o fio. Muito bem. E aí, depois, eu vou esconder esse fio aqui nesta trama e este aqui também. Então, aqui, ó, você pode ainda passar ele por dentro deste, parte de trás do fio da base, ó. E depois eu vou mostrar pra vocês como faz o acabamento. Agora, nós vamos iniciar a parede do cesto. Para iniciar a parede do cesto, eu pego o fio do rolo novamente, inicio em qualquer ponto da base. Aí, eu venho aqui e puxo, eu coloco a agulha de fora para dentro, apenas na alcinha de cima. Essa alcinha que fica aqui embaixo, ela é o nosso acabamento. Vai ficar a parede aqui e esse acabamento de trancinha em toda a volta. Então, vamos inserir a agulha aqui, puxar o fio para iniciar a parede do cestinho, que vai virar um porta-joias ou o que você achar melhor. E aí, eu laço meu primeiro ponto. Este fio que eu vou trançar, eu posso já prendê-lo aqui, olha, nos pontos de trás dos pontos baixos de base, para que ele não fique me atrapalhando e também para que ele já fique pronto para ficar escondido. Assim, eu já vou fazendo o acabamento enquanto eu vou tecendo os pontos. Agora, nós vamos pegar as duas alcinhas de base e vamos subir da altura no ponto e fechar. E vamos fazendo isso toda a volta. Pega aqui os dois pontos apenas que estão aqui em cima da base. Esses dois aqui, ó, estão aqui. E aí, faço a subida e fecho o ponto. E assim eu vou fazendo, pegando só os pontos da base e olha, deixando as trancinhas aqui liberadas. Aqui. E vamos fazer um fechamento que deixe o nosso cesto sem cicatrizes, que é aquela marca diferenciada dos outros pontos. Então, nós vamos levantar a agulha aqui na altura de uns 2 dedinhos. Vamos passar a agulha aqui na cabeça do ponto e vamos puxar o fio, olha, para fechar. Então, nós temos aqui, ó, um acabamento igual aos outros pontos. E aqui eu tenho o cestinho se formando. A primeira carreira foi de ponto baixo e agora nós vamos fazer ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado é o mesmo da base. Eu coloco a agulha no meio do ponto e para iniciar eu puxo o fio com cuidado para que essa alcinha aqui não se solte. E aí, eu encaixo essa alcinha. Então, nós temos isso. E puxo o ponto. Aí, o próximo ponto é entrar aqui com a agulha no ponto, ele sai lá atrás, entre as duas perninhas do ponto. E então, eu puxo e fecho.
E agora, eu vou fazer o fechamento da carreira. Levanto aqui, passo a agulha por trás e fecho a carreira. Muito bem. Agora, nós já temos uma parede rasa para o nosso porta-joias. Agora, nós vamos fazer o acabamento desse porta-joias. Para fazer o acabamento do porta-joias com ponto baixo centrado, eu puxo a alcinha do fio para uns 3 dedos de altura. Passo aqui pela cabeça do ponto, olha, e simulo novamente o ponto aqui. Passo ele aqui, ó, por dentro e aqui, ó, pela cabecinha do outro ponto. E puxo para fora. Ajusto para ele ficar do tamanho dos outros pontos, correto? E aqui eu fiquei com uma alcinha sobrando. Essa alcinha eu vou puxar aqui pro próximo ponto. E ele vai ser, ó, como é que ficou aqui por trás. Aqui eu tenho o pé do ponto, como todos os outros. E esse aqui vai ser o primeiro ponto baixíssimo que eu vou, por onde eu vou iniciar o acabamento. Agora, eu passo pro próximo. Muita atenção para que ele não fique muito apertado. Sempre medindo para que ele não fique muito apertado, senão ele vai fechar a borda do seu cestinho, que pode ser maior. Você pode fazer mais carreiras e fazer um porta-lápis. Puxe sempre o fio e deixe ele solto aqui do lado, para ele não ficar criando resistência na sua mão, senão o ponto vai acabar ficando apertado também, por causa do fio que tá saindo do rolo diretamente e apertando. Ó, estamos chegando no final. Muito bem. Este foi o primeiro ponto. E agora eu vou cortar o fio para fazer aquele acabamento que a gente fez da outra vez. Puxo o fio e simulo o ponto. Passa aqui por dentro. Passa por baixo, como esse, olha, que entrou por aqui e saiu por aqui. Entrou por aqui, saiu por aqui. E agora, ele entra os dois no mesmo lugar, que é aqui. Então, eu venho e trago ele aqui pra dentro. Aproveito, já passo por dentro desse ponto de cima, olha, para que ele já possa ficar aqui pra dentro para esconder. Olha como ficou. Aqui fora ficou direitinho. E aí, nós vamos usar a agulha de tapeceiro para acabar com fazer todos esses acabamentos. Aqui nós temos a agulha de tapeceiro, que nós vamos utilizar para esconder o fio. Então, eu sugiro que ele desça pelo verso do ponto, conforme você já havia feito. Ó, e aí ele fica aparecendo o fio. E aí, você vem aqui atrás e passa, até eu sugiro descer e passar aqui por baixo, para ele ficar mais escondidinho, ó, pelo ponto de base. E aí, você vai passando a agulha aqui por trás, sem sair aqui na frente, ó. Sem sair aqui na frente. E aí, você
puxa o fio. E assim, você tem, passamos pelos 3 fios, e aí você corta. Aqui é a pontinha do fio inicial que a gente corta também, para não ficar aparente. Você pode colocar uma colinha aqui, ó, que ele fica escondidinho. Ó. Ou não, como é um cestinho, ele não vai ficar com movimentação, você pode optar por não usar a cola. Mas se você quiser ter certeza que não vai ter problema, você pode usar um pontinho de cola artesanal que você encontra aí no mercado. Vamos fazer aqui atrás também. O círculo mágico, eu sugiro que você faça o caminho do fio ao contrário do fechamento do círculo. Então, se o círculo fecha pra cá, você vai passar o fio pra lá. E aí, vai subir aqui, ó, no pezinho desse, pegando sempre essas alcinhas de trás, para que não fique visível lá na frente. E, ó, você vai passando por trás dos fios. Essa agulha de tapeceiro não tem ponta. Então, ela só vai, a gente passa ela por entre os fios, para que ela fique mais fácil para você passar o fio, olha. Você pode fazer também esse acabamento com uma agulha mais fina e puxando o fio. Mas a agulha de tapeceiro é mais fina que a agulha, e aí ela evita que você puxe algum fio que possa vir a deformar. Mas a sua malha, ela também é sempre muito maleável. Você vai arrumando ela depois para ela voltar à forma original. Podemos finalizar aqui. E a gente corta o fio. Olha, você nem sabe mais aonde ficou a ponta do fio, ele ficou lá pra dentro. E agora, vamos fazer o acabamento deste fio aqui. Olha só como ele ficou. E é um cestinho pequenininho para você colocar aqueles anéis que você costuma usar no dia a dia, quando você vai tirar, para fazer alguma coisa que você quer protegê-los. Então, ficou lindinho. Olha. Você gostou? Muitas dicas boas, né? Daqui pra frente tenho certeza que o seu cestinho ou suas bolsas não serão as mesmas, né? Então, se inscreve aqui no canal que eu vou estar sempre postando novas dicas e novas formas de fazer cestinhos, bolsas e todo mundo de crochê que você imaginar.